Paz do Senhor, queridos. Hoje aprenderemos um pouco da Bíblia a respeito do povo Girgazeus. Os Girgazeus, que era um povo que vivia ali pelo Oriente Médio, e hoje aprenderemos. Estamos falando um pouco das nações que foram conquistadas por Israel no passado e que nos dias de hoje nos mostra o quanto a fé vence o mundo, no sentido espiritual, no sentido material. Em todos os aspectos do sentido, a fé é essencial para nos fazer vencer os inimigos e continuar vencendo com Cristo. Se você tem fé, você tem a presença de Cristo, e Cristo é mais que vencedor. Quando você está em Cristo, Cristo está em você. Você torna uma nova criatura e você alcança novos objetivos, sonhos, e você com certeza é abençoado. Se não na terra, no reino de Deus, que é eterno, né? Apesar que o Senhor também tem promessas para nós, para o dia de hoje. E é isso que eu venho mostrar através desse vídeo. Que as promessas do Senhor se cumprem. E nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo de número, se não me falha a memória, 7 e versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Deus faz a promessa também a Abraão, aos patriarcas, e ele cumpre ali com Josué, com Moisés, né, um pouco da história. Por que com Moisés? Porque Moisés foi legislador, Moisés foi um homem de Deus que não levou o povo até a terra, mas o povo já ficou naquela expectativa de qualquer momento chegar na terra, porque Moisés passa a liderança a Josué, inspirado por Deus, leva o povo até a terra prometida. Nós estudamos um pouco e aprendemos que o nome Josué é um nome hebraico, e trazendo para o grego, Josué significa Jesus, o Salvador, né? Não significa Jesus, mas no grego ele se transpassa para Jesus. E no Velho Testamento nós aprendemos que não era necessariamente a igreja, né? A igreja passou a ser no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento o povo de Deus era o povo de Israel, ok? Era o povo de Israel. Então no Novo Testamento, com Cristo, passa a ser a igreja, passa a ser tanto judeus como gentios, ou seja, os israelitas e não israelitas, os da tribo de Judá, os de Jerusalém e os fora de Jerusalém, passam a ter direito à salvação, à vida eterna. Não que esse não tinha, mas que o evangelho fosse espalhado e que formasse-se igrejas, né? Através das missões de Paulo, e Paulo conclui, através de grandes missionários, através de trabalho de missões da igreja. Nós percebemos que a promessa de Deus e a palavra de Deus vem se cumprindo, e as igrejas vêm se formando e se fortalecendo no Espírito do Senhor. E se nós olharmos para a igreja no dia de hoje, nós percebemos assim o seguinte: a nossa visão humana e falha, a igreja caminha para um ápice, para uma destruição. A igreja caminha para a sequidão, mas ninguém nunca parou a igreja. Tentaram parar a igreja com o Império Romano, tentaram parar a igreja com Hitler, tentaram parar a igreja com perseguidores, com presidentes, com governadores, com pessoas que odiavam o evangelho, com pessoas que foram usadas, tentaram jogar os cristãos nas arenas, tentaram tirar o sangue do povo judeu, os romanos principalmente, nos primeiros tempos da igreja, mas a igreja até hoje permanece de pé, mesmo com os romanos, com os maus imperadores, tentando colocar fogo nas Bíblias, nos cristãos, para humilhá-los. Mesmo assim a palavra de Deus permanece de pé. E eu ainda não esqueci, meus queridos irmãos, do nosso propósito em falar dos Girgazeus. Apenas que o Espírito Santo tocou meu coração a falar isso para o povo de Deus. Eu tenho certeza que você será abençoado. No meio dessa luta, o Senhor tem honra, tem vitória para a sua vida. Eu não quero trazer para você aqui apenas uma teologia da prosperidade, mas eu quero dizer para você o seguinte: se Deus falou, Deus vai cumprir.
Deus é fiel. Por mais que falhamos, erramos, as promessas de Deus se cumprem e os propósitos de Deus não falham, mas concluem sempre na nossa vida, né? Então, Josué foi esse tipo de Cristo, já até falei isso inclusive em outros vídeos, porque ele leva o povo para a terra prometida e assim Cristo nos levará para o reino de glória eterna. Por isso devemos continuar firmes. Esses 7 tipos de nações, no estudo que eu estudei, representam um pouco, para trazendo para a nossa vida hoje, para nossa vida hoje representa como se fossem os demônios, né? A carne, os maus espíritos, que são os demônios, né? Então, eles tentam nos afligir, nos atacar, os desejos carnais, mas com Cristo vencemos sobre o inimigo. Porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o mundo. Então, com Cristo, nós também vencemos o mundo. Nós também vencemos a carne, porque Cristo venceu a carne. E Ele nos fez aliança, e com essa aliança que temos com Cristo, se estamos sendo guiados por Cristo, estamos dentro da palavra de Cristo, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Queridos, o povo girgazeu, que nós vamos estudar agora, foi um povo como os demais, também que adoravam ídolos. E esses ídolos foram que fizeram, né, que fossem totalmente destruídos pelo povo de Deus. Os girgazeus, meus irmãos, são de Canaã. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 10, verso 16, tá ok? E Crônicas 1:14. Quando Abraão chega em Canaã, o povo já estava lá naquela terra. O povo já habitava lá. Antes do Senhor cumprir a promessa, ele já havia mostrado para Abraão: olha, Abraão, o povo vai herdar essa terra aí. Seus filhos herdarão essa terra. E Deus cumpriu não só a promessa de Abraão ser pai, mas como também ser pai de multidões, e como também cumpriu a promessa de que os filhos de Abraão foram bem-sucedidos, né? Antes, meus queridos irmãos, tive essa direção agora, no Velho Testamento, o povo alcançou a terra prometida. E hoje nós, como os filhos de Abraão, o povo eleito, o povo adquirido, o povo da promessa, alcançaremos a Jerusalém celestial, a nossa casa que está no reino. As mansões celestiais são nossas. Amém, meus amados? Em Números 9:8, os girgazeus eram tribos cananitas. Eram tribos cananitas que podem se quase igualar às demais nações que ali habitavam, porque eles eram todos ali vizinhos um do outro, né? Tanto os girgazeus, os cananeus, que se concluem no mesmo povo. Temos ali as 7 nações que eu disse para vocês, meus irmãos: os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus. Esses que terminam com eus, eles são tudo como se fosse das mesmas regiões, porque são todos o que? Cananeus, como se fossem as tribos de Israel. Todas elas estão ali mais ou menos nas mesmas regiões, onde antes era o povo israelita, e assim também esse povo, né, o povo, em conclusão total, o povo cananeu, ou o povo também que pode ser chamado cananeus, né? Muitos, para inserir totalmente todos ali, chamam também de cananeus. Esse povo viveu na terra de Canaã, ao leste do Rio Jordão, do Mar da Galileia. Se estabeleceram ali e sua cultura influenciou muitos povos. Foi uma cultura influente no Oriente Médio e era um povo bastante idólatra, um povo bastante corrompido, né? Hoje essa região deles lá é o Israel, a Palestina,
Líbano, temos ali a Síria, não a Síria, tá? É a Síria. Que tem a Síria, que começa com a Síria, e tem a Síria. Hoje, parte dessa região que era do povo ali Girgazeus, parte dela hoje é Síria, não a Síria, ok? E Jordânia acabaram sendo um pouco tanto quanto destruídos, né? Esse povo aí que a promessa de Deus se cumpriu no livro de Josué e o povo acabou sendo destruído. E parte dessa região foi tomada justamente pelos israelitas. Os israelitas que venceram eles, né? Deus prometeu, Deuteronômio 7:1, e Deus cumpriu também. Como nós lemos isso em Josué 3:10, esses povos terminaram com eu, são os cananeus. Queridos irmãos, esse vídeo vai ficando por aqui, mas que você fique aí com essa esperança viva no seu coração, que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Sei que as lutas dos nossos dia a dia não são fáceis, sei que as nossas lutas hoje são difíceis, mas Jesus está voltando, nós temos que estar preparados, firmes. E assim como ele deu força para o povo israelita vencer o inimigo, ou os inimigos, e hoje também nós temos inimigos, por mais que tentamos ser amigo de todos, mas infelizmente nem todos querem ser nossos amigos, porque nós fomos chamados para ser luz, para ser sal. É uma coisa um tanto quanto diferenciada, o sal e a luz, porque o sal, por mais que você não vê ele, mas você sente. E assim é o povo lá fora, né? O povo já chega, a gente chega e sente que a gente é cristão. Nós somos luz porque nós fazemos a diferença onde chegamos. A luz chama atenção, a luz alerta. Então a luz faz a diferença. Você pode ver que, por exemplo, o sal, você pega ele e se você salgar uma carne com sal, aquela carne não vai perder, por quê? Porque tem um sal ali. Então nós somos chamados para isso, não para ser insípido, ou insípido, né? Mas sim para fazer a diferença, para sermos usados contra nossa própria carne e para modificar e saborear esse mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos chamados não para serem influenciados, mas para influenciar povos e nações por onde passamos e andamos. Somos chamados para isso, para fazer a diferença. Faça a diferença na sua casa, na sua família. Faça a diferença onde você estiver. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. E deixar um forte abraço para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.